Olá! Hoje no nosso Política de Segunda vamos falar de um conceito que na verdade ele passa pelo nosso imaginário de diversas formas, né? A gente aprende, a gente cresce, a gente ouve, a gente muda, nós estudamos, ganhamos opinião, mas nunca vamos deixar de discutir o que é liberdade, né? Claro que aqui a gente vai falar um pouco de liberdade de uma maneira geral, mas vamos trazer também para o nosso lado na política porque é um conceito bastante importante para que você possa tomar algumas de suas decisões, ou pelo menos para refletir melhor sobre seu posicionamento político, principalmente ano eleitoral. Você precisa conhecer partidos e pessoas que carregam ideias, e essas ideias representam algo. Liberdade é sempre um conceito bem defendido por candidatos e partidos, mas é defendido de diversas formas porque ele é entendido de diversas formas. Primeiro, a gente tem que entender que a liberdade ela está nos campos social, diferentemente do campo econômico, diferentemente do campo da vida individual, né, como significado para muitas pessoas. Então, só isso já dá uma ideia da complexidade que é entender liberdade. E é normal. A gente precisa tentar primeiro descobrir o que a gente quer ou assumir algumas posições. Em relação ao campo social, por exemplo, é muito comum você ver a ideia de que liberdade é aquilo que você ganha, o seu direito de ir e vir, são os direitos que você tem de ser livre, né? De caminhar livremente, de viver sem amarras. Essa é uma ideia mais geral de liberdade. Quando a gente está falando de ideias ligadas ao campo da política, a gente precisa primeiro lembrar de algo que a gente já falou aqui no Política de Segunda, né? Sobre ideologia e sobre espectros políticos, né? Sobre onde estão cada partido, cada ideia, né? Quando a gente fala de esquerda, direita, né? Se a gente fala de uma ideia mais libertária, mais totalitária, se a gente fala de algo mais conservador, menos conservador, então tudo isso tem a ver com ideias de liberdade, mas ideias distintas de liberdade. Então, por exemplo, a gente vai ter a liberdade associada para alguns a condição em que o Estado não atrapalhe a sua vida, ou seja, o Estado não te amarre, o Estado não te prenda. Essa é a ideia de liberdade que também sempre está muito ligada ao pensamento econômico. A gente vai ver uma ideia de liberdade que vai te dizer, olha, o Estado tem que lhe proporcionar as condições para você empreender livremente, para você viver livremente, para você transitar livremente. Por outro lado, outros vão defender, aqueles que vão defender um papel do Estado, um papel mais presente do Estado, ou mais forte do Estado, vai ter a liberdade no ideal, não o oposto, mas o ideal de que o Estado é garantidor de direitos e o Estado lhe proporciona ser livre justamente porque ele garante direitos. Então veja, há uma diferença. Né? Então, por exemplo, você vai ver isso nas discussões mais polêmicas que a gente tem nos últimos anos. Então, quando você vai fazer oposições a ideias de liberdade, alguns vão dizer assim: o indivíduo tem uma liberdade total para fazer certas coisas, mas ele está defendendo uma outra ideia. Um exemplo, né? Por exemplo, quando a gente fala de questões como o aborto, né? Que é sempre bem polêmico, e existem posições que no campo social elas são opostas. Né? Aquele que vai defender uma liberdade individual, a liberdade de a pessoa ter o direito de escolher e de ter um momento para fazer isso, é claro que o Estado vai precisar autorizar, vai ser algo que a sociedade tenha decidido aceitar, né? Porque no nosso convívio em torno do Estado a gente precisa dessa aceitação, e daí vem também a noção de justiça, liberdade, que a gente não vai discutir aqui, mas a gente sabe que é bastante importante, mas nesse campo o indivíduo teria a liberdade, a autonomia de tomar essa decisão. Mas aqueles que têm valores morais e que são mais conservadores em relação a isso vão dizer que não, essa liberdade não pode ser deslocada para o indivíduo porque há valores na sociedade em que diriam que não, o indivíduo não tem a liberdade sobre a vida, principalmente sobre uma vida que está em origem. Então é sempre esse debate, é muito interessante, a gente não está tomando posição alguma aqui, só está dizendo para você, ora, quando alguém te falar de liberdade, tente entender que tipo de liberdade essa pessoa está falando. Da mesma maneira no campo econômico também. Alguém às vezes fala de liberdade de empreender, liberdade de agir, menos Estado, mas não necessariamente você precisa ter só associado a ideia de menos Estado, como já falamos. Você pode ter, por exemplo, uma ideia de liberdade, de livre empreendimento, de livre escolha, mas ligada a um Estado que te atrapalhe muito menos e que seja mais eficiente. Né? Aliás, esse é um tema que a gente vai tratar mais adiante, eu espero,
mas a gente tem que pensar assim, quando nós elegemos nossos representantes políticos, a gente está elegendo uma classe que tem mais liberdade do que a gente no sentido deles podem gastar mais, eles podem pensar mais, mas eles desenham políticas públicas, eles definem políticas públicas, eles votam, eles tomam determinadas posições e isso a gente precisa tentar entender. Ora, nós estamos atestando uma liberdade que está garantida socialmente, justamente pelo processo eleitoral, e isso faz parte da democracia representativa que é a nossa. Né? A gente escolhe nossos os representantes, nós enviamos nossos representantes às casas de representação, seja o governo executivo, seja o poder legislativo, né? E esses, inclusive, vão incidir sobre a forma de regulação até do judiciário, e hoje a gente vê os poderes autônomos, mas interdependentes, e a todo momento se questionando. A gente está num momento de questionar a própria democracia, isso é um cuidado que a gente deve ter. Se a gente está nesse momento, nós devemos ter também a liberdade de escolha dos nossos candidatos, mas nós devemos ter uma liberdade consciente. E aí entra um outro conceito que vem na área socioeconômica sendo discutido nos últimos anos. Será que nós somos capazes de discutir, de escolher de forma consciente, ou a gente faz isso de forma inautônoma? A gente faz isso de forma quase automática, porque é necessário votar, é necessário participar de uma eleição, isso faz parte da chamada festa da democracia, mas no fundo nós não temos a liberdade, porque se nós não conhecemos o sistema político, se nós não conhecemos o sistema econômico, se nós não votamos conscientemente nos nossos representantes, e aqui vale novamente deixar o recado, principalmente nossos representantes das casas legislativas, que são em maior número, e a gente precisa entender que eles são o equilíbrio do poder, inclusive para evitar que o poder executivo tome atitudes exageradas, sejam elas quais forem, né? Mas a gente não pode ter somente uma casa legislativa que governa em interesse próprio, ela tem que governar no interesse dos cidadãos. Mas os cidadãos precisam saber o que cobrar e precisam saber o que escolher. Então, às vezes eu quero uma ideia, por exemplo, de menos Estado, mas não sei quem é o candidato que representa isso. Às vezes eu quero uma ideia mais liberal no sentido progressista, no sentido social, eu quero pessoas que defendam outras coisas, e eu também não sei em quem votar. Né? Então, por exemplo, essas questões, como eu falei, se você pegar questões recentes como aborto, como políticas de diversidade, como políticas de sustentabilidade, que estão muito mais ligadas a ideias progressistas ou de uma centro-esquerda, quem são os candidatos que defendem de fato isso? Será que eles têm competência para fazer um projeto, desenhar uma política pública, definir, articular? Da mesma forma, se eu tenho pensamentos mais conservadores ou se eu tenho pensamentos econômicos mais libertários, quem são os candidatos que estão defendendo? Né? Se eu tenho ideias mais totalitárias, por exemplo, quem são os candidatos que estão carregando essa? Ou se eu não quero ideias totalitárias, quem são os candidatos que estão defendendo essas ideias que eu não vou votar? Então a gente tem que conhecer mais de política, tem que estudar, tem que se dedicar, tem que pesquisar, tem que procurar boas fontes de informação, mas principalmente tem que dialogar. Principalmente dialogar com os diferentes. E essa é uma das nossas maiores liberdades da democracia. A liberdade do diálogo. Não é a liberdade de expressão de falar qualquer coisa a ponto de ofender o outro, de atravessar a fronteira do respeito. Mas é a liberdade de nós dialogarmos, de construir um pensamento coletivo a partir das diferenças. E aceitar que a diferença é normal. Aceitar que o outro vai pensar, alguém vai pensar, por exemplo, eu não quero Estado, e eu vou pensar, eu acho que o Estado é importante. E a gente discutir, colocar nossos argumentos e aprender. Né? E também não tem problema nenhum quem muda de ideia. O aprendizado é isso mesmo. Ao longo da vida a gente aprende e política é assim. Por isso que toda segunda a gente está aqui no Política de Segunda falando para vocês um pouquinho sobre os principais conceitos que cercam a política e o nosso dia a dia. Até a próxima!